Bom, no próximo vídeo eu pretendo fazer uma análise um pouco mais complexa, baseada em algumas informações sobre a personalidade do Brian. Então eu vou deixar algumas opiniões para o próximo episódio, que vai sair amanhã. Mas eu gostaria de discutir algumas coisas nesse episódio. Teve uma pessoa que fez dois comentários em episódios anteriores, porque, se eu não me engano, no primeiro episódio em que o Brian foi preso, também no posterior àquele, eu chamei o Brian de monstro. E a pessoa disse que, considerando o histórico do Brian, eu chamá-lo de monstro era dar continuidade ao bullying que ele sofreu. E eu quero responder a esse comentário, porque isso é algo completamente inadmissível e eu discordo totalmente desse tipo de visão e acredito que esse pensamento está completamente equivocado. Porque dar continuidade ao bullying seria se eu sentasse aqui e começasse a dizer que o Brian é horroroso, que o cabelo dele é engordurado, que os olhos dele são feios, o que não é verdade, já que são azuis muito bonito. Falar que o nariz dele é isso, que a orelha dele é esticada, que a pele dele é dessa maneira, o que, no caso, eu estou inventando essas críticas aqui. Isso seria dar continuidade ao bullying. Tecnicamente em si, eu sempre desaprovei qualquer tipo de crítica que estivesse relacionada à aparência de uma pessoa, porque ela não tem controle daquilo. Se vocês procurarem outros episódios de outros casos, quem é assíduo aqui do canal já ouviu essa posição minha anteriormente. Eu já fui muito claro e falei que eu acredito que as críticas precisam estar apontadas, estar relacionadas às atitudes de um indivíduo e não à sua característica física. Então, eu sempre discordei severamente de qualquer crítica, de qualquer pessoa, por mais que eu discorde, não gosto de alguém, eu não aprovo zombar da sua aparência física. Eu acho isso errado, independente da pessoa ser um monstro. E o que faz o Brian ser um monstro e o que ele é um monstro, na minha opinião, é a atitude dele. Isso não tem nada a ver com a sua aparência. Monstro não é pejorativo no sentido da aparência. Normalmente, eu só vejo que muitas vezes, até em algum caso isolado, alguém pode até ser chamado de monstro, mas hoje em dia é muito raro. E obviamente os momentos em que eu declarei que o Brian era um monstro aqui, eu reiterei que eram suas atitudes. E nunca dei nenhuma indicação de que estava relacionado à aparência dele. Até porque a aparência dele não é monstruosa. O Brian não é nenhum indivíduo que você vai olhar e dizer: nossa, que deformidade no rosto dele. Ele não é um rapaz belíssimo, ele é um rapaz com uma aparência normal, é um rapaz com uma aparência comum, ele tem um corpo comum, ele é um rapaz normal, aparentemente pela aparência. Então, qualquer descrição, a sua aparência que surgir por aí, nunca vai partir do meu canal, porque eu desaprovo e desaconselho totalmente esse tipo de crítica, porque é uma crítica vazia e é uma crítica injusta, considerando que o indivíduo não tem controle sobre isso. Ninguém tem controle sobre a própria beleza. Agora o indivíduo tem controle sobre as suas atitudes. E são elas que são criticadas aqui no canal. Todos os indivíduos que eu já critiquei severamente, que eu já detonei aqui nesse canal, estão relacionadas às suas próprias ações, às suas próprias escolhas. Então eu não fiz nada errado e eu reitero que ele é um monstro da pior espécie pela sua atitude monstruosa, por ele ceifar 4 pessoas indefesas que não fizeram nada para ele. Eu particularmente fico impressionado às vezes com um indivíduo que descobre um episódio aleatório da saga e aí surge aqui fazendo comentários como esse, inclusive levantando sérias acusações contra mim, que são completamente absurdas, considerando que eu não sou nenhum amador, eu não estou pegando informações do Wikipedia para montar um episódio desse caso, eu estou nessa investigação desde o começo, especificamente acho que 2 semanas e meia após esse caso começar. Eu já tinha começado a saga, então eu tenho acompanhado passo a passo. Tem informações nesse canal desse caso que não há em nenhum outro lugar
em língua portuguesa, e tudo que eu tenho passado desde o começo tem sido comedido, especificamente porque eu separo muito bem, como o que eu sempre fiz, em separar os fatos da minha opinião. Porque quando eu começo a minha análise, eu digo, agora eu vou começar a minha opinião. Indo para a minha análise, indo para o que eu vejo, eu digo, eu acho, eu penso dessa maneira. Eu nunca disse que a minha opinião são os fatos. Eu sempre separei exclusivamente o que são os fatos e o que é o que eu penso, o que é que eu vejo, o que é que eu acho. E eu particularmente acho muito estranho que há pessoas que se comovam com o Brian, como eu li em alguns comentários, pessoas dizendo, ai, mas nenhum ser humano é perfeito, eu sou uma pessoa cheia de defeitos e todo mundo é, mas eu nunca ouvi falar que imperfeição leva alguém a cometer crimes, porque se for assim, nós vamos entrar em extinção em 3 meses. Isso é completamente absurdo. Pessoas dizendo, ai, não devemos julgar o Brian. Isso não tem nada a ver. Julgar uma pessoa é um conceito bastante complicado e é estabelecer uma opinião condenatória baseado em uma ação que o indivíduo cometeu há vários anos atrás, já demonstrou sinais de arrependimento e eu constantemente continuar apontando o dedo para ele, jogando e recriminando aquela ação dele. Porém, a ação aqui em questão não é uma ação comum de alguém que abriu uma conta no YouTube e falou besteira, de alguém que xingou o vizinho, de alguém que deu um tapa no rosto de alguém. Nós estamos falando de uma pessoa que cometeu crimes. Isso aqui não é uma coisa para ser levada na brincadeira. Nós estamos falando de 4 famílias que estão arrasadas. Vocês já fizeram as contas de quantas pessoas estão envolvidas nesse caso, que estão sendo afetadas emocionalmente e psicologicamente? Talvez são 50, 100 amigos, os familiares próximos, pessoas que estão perdendo o sono por causa disso. A vida dessas pessoas acabou de desmoronar, não vai voltar mais. Essas pessoas saíram do ano de 2022 para entrar em um 2023 terrível, porque ninguém quer acordar e perceber que o seu filho perdeu a vida de uma maneira tão absurda como essa. Nós temos um problema muito sério nesse país e no mundo todo, porque parece que há uma revolução onde as pessoas sentem que podem passar pano para alguém que comete atos como esse. E isso é inadmissível. É inaceitável. Pare de tentar dar desculpas. Nenhum sofrimento no mundo vai justificar o que o Brian fez. Em 2 episódios nós tivemos aqui discussões relacionadas à pena capital e eu ouvi opiniões aqui muito boas, pessoas dizendo por que concordavam, pessoas dizendo por que não concordavam, principalmente porque há pessoas que acham que a pena capital ela vai fazer com que o Brian escape de um sofrimento, considerando que, na visão de muitas pessoas, passar a vida preso é algo muito mais satisfatório de ver aquele indivíduo encurralado, e também pessoas que veem diferente porque elas olham para as questões das prisões de hoje em dia, aonde os prisioneiros estão recebendo um conforto absurdo, pasta de amendoim, geleia, televisão, Netflix, Wi-Fi e por aí vai. E eu achei que essas discussões foram muito boas aqui, eu gostei muito da maior parte dos comentários, tanto das pessoas pró-pena capital e das pessoas contra a pena capital. Eu achei que os comentários foram muito legais, muito aprendizado, porque é interessante observar como cada um identifica as coisas e eu acho que isso é legal e faz com que o diálogo realmente cresça, principalmente porque a maior parte das pessoas que opinaram sobre esse assunto são pessoas que estão aqui sempre no canal, então eu já reconheço ali os nomes. Mas no geral, as coisas que precisamos lembrar especificamente é que infelizmente vai demorar muito para que esse caso chegue até o final. E estamos falando aqui de alguns anos, infelizmente. O papel da família vai ser algo muito discutido, principalmente considerando os rumos que esse caso ainda vai tomar. E, no geral, algumas pessoas conseguem se esconder em uma máscara complexa de sanidade. E sempre há alguns questionamentos que às vezes os próprios familiares fazem, se eles poderiam ter feito alguma coisa para impedir ou prever o que poderia acontecer. Eu acho que em algumas circunstâncias é possível sim prever quando o indivíduo se mostra violento, descontrolado. Nitidamente há vários casos em que todo mundo fala em algum momento isso aí vai dar tragédia. Mas, aparentemente, como os relatos sobre o Brian identificam um garoto com problema, mas não uma pessoa visivelmente estranha e abertamente má, é difícil acreditar que a família poderia ter feito alguma coisa para impedir.
Até porque, mesmo se eles pensassem que o Brian seria capaz de eliminar pessoas, é complicado obter tratamento psiquiátrico involuntário, porque a pessoa ela tem que fazer, o sujeito, ela tem que ter realizado ameaças de ferir a si mesma ou a outras pessoas. E essas questões de internação são muito complexas. Agora, muitas pessoas vão se perguntar como os familiares do Brian poderão continuar a apoiá-lo depois do que houve. Isso se chama amor incondicional. E o amor incondicional é conhecido como carinho sem quaisquer limitações ou um amor sem condições. E algumas famílias em si estão mais preparadas, ou melhor equipadas, ou talvez mais facilitadoras, e então acham que é melhor pagar um advogado, colocar dinheiro em livros, visitar os seus entes queridos criminosos, atender a todos os telefonemas caros da prisão. E, às vezes, algumas dessas pessoas, dos familiares, têm a seguinte perspectiva. Se o meu filho fez algo tão horrível quanto o homicídio, o mundo inteiro já estará contra ele. Então, a sua vida já está arruinada, destruída de qualquer maneira. Então, pelo menos, ele terá a mim. A maior parte desses indivíduos veem que essa pessoa má é seu filho e muitos acabam lamentando o que o filho fez, mas ainda assim amam seu filho. E é algo que eu não desaprovo, é algo que eu não vejo nenhum mal. É algo que eu realmente acho justificável. Você não deixe de amar o seu parente porque necessariamente ele é um monstro. Mas, para mim, as coisas ficam completamente conturbadas quando a família decide apoiar o claramente culpado, na bandeira de que ele ainda é inocente. Nós tivemos isso no caso da Gabi Petito. Isso incitou uma grande fúria contra os pais do Brian Laundrie. Não apenas o caso da Gabi Petito, como pode ser esse aqui, há muitos outros em que nós já vimos aqui, a mãe não é inocente, todas as provas, assim, provas cabais, às vezes gravações, e a família quer passar a mão na cabeça daquele homicida. Isso aqui não há justificativa. Embora eu acredite que algumas pessoas têm problemas em aceitar a culpa, algumas pessoas se agarram às imagens positivas daquele indivíduo, e tem outras pessoas que querem se cegar completamente. Não é meu filho, não importa o que ele fez, ele precisa continuar andando por aí. E esse tipo de postura é imoral. E é errada. A compaixão para com uma pessoa responsável por causar um grande mal não significa que deve exceder a justiça que esse culpado deve receber. A compaixão, o amor, não pode ser maior que o desejo de punição. E quando as famílias se comportam dessa maneira, a tendência é que elas fiquem muito mais feridas do que já estão. É uma negação de realidade que vai cobrir um alto preço. É uma escolha egoísta e um sinal que indica que esses parentes, que esses familiares não são tão bons quanto parece. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. Não deixe de conferir as outras atrações aqui do canal, tá bom? Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar. Ele é muito bonito, escrito em formato roteiro, ele vai autografado se você quiser, com marcadores e um pôster exclusivo. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo Henrique Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde há bate-papos, trocas
muito interessantes e votações exclusivas. E coisas que nunca saem aqui, mas sempre vêm à tona por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Hammer nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências. Mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui, a história completa vai ser contada. Do começo, da persistência, do sucesso, me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década. Agora é um escândalo.